Não Então são. eu pergunto pra você, agora eu que quero fazer a pergunta. Você defende a igualdade de gênero? Primeiro que gênero é uma invenção de vocês, né? Gênero tá nas palavras. Então, quando você fala motorista, é uma palavra do gênero feminino, mas que pode escrever uma pessoa do sexo masculino ou feminino. Aí vocês trouxeram isso pra definição biológica, pra tentar confundir a definição biológica, mas biologicamente só existe sexo masculino e feminino. Se eu defendo que deve existir igualdade entre essas pessoas, defendo que todos tenham os mesmos direitos perante a lei. Não que uns tenham mais do que outros. Não que a palavra de uma mulher valha como prova dentro de um processo. Isso eu não defendo. Porque isso aí já não é igualdade. Isso é desigualdade, que é o que acontece hoje no Brasil. Hoje no Brasil... Então você ignora... Hoje no Brasil, uma mulher pode acabar com a reputação de um cara e apenas a palavra dela ser suficiente pra isso. E já tá valendo, o feminismo cancela. O caso do Neymar, vocês cancelaram o Neymar. Você ignora os séculos em que as mulheres foram extremamente oprimidas por uma desigualdade estrutural em que a mulher não podia votar, a mulher não podia se divorciar, a mulher não podia viajar sozinha sem consentimento do marido. A mulher não podia ir pra guerra, quem era o homem. A mulher... Não. A vida era muito mais fácil pros homens. Você ignora quem fazia o trabalho pesado era o homem. Nossa, era muito mais fácil. Você ignora completamente... Você ignora completamente que as mulheres foram oprimidas e ainda são oprimidas pelo machismo estrutural da sociedade. Você ignora. Você acha que as mulheres nunca passaram por isso. Que as mulheres eu acho sempre que teve tiveram sim, igualdade. já muito preconceito. Então você concorda que as mulheres foram oprimidas e são oprimidas pela sociedade? Já teve muito preconceito, assim como tem preconceito com diversas categorias. Assim como, por exemplo, vereadores do PSOL têm preconceito com cristão. Existem preconceitos com diversas categorias. Nem por isso toda mulher tem que se sentir representada por um movimento pós-marxista, que é o feminismo. Que é um movimento que divide a sociedade, não une. Que é um movimento que defende desigualdade, porque defende que apenas a palavra da mulher valha como prova numa acusação de estupro. É isso que vocês defendem. Então vocês defendem desigualdade. E isso nem toda mulher concorda. E isso eu sou contra. Essa sua ideia equivocada eu sou contra. Você inverte totalmente o que é o feminismo. O que é o feminismo? Porque vocês da extrema-direita, eu já sei como que vocês fazem. Vocês deturpam o que é feminismo para exatamente afastar o feminismo das mulheres que querem, sim, lutar por igualdade. Então, o feminismo, mulheres que estão ouvindo aqui, o feminismo é a luta por igualdade de gênero. É a luta por uma sociedade justa e igualitária. É a luta por uma cidade fraterna. É a luta por uma cidade que as pessoas possam ter, sim, plenitude de conhecimento, de acesso a bens, a uma sociedade democrática. Isso é feminismo. E você combate o feminismo, porque você é contra tudo isso. Você é a favor do quê? De uma sociedade desigual, de uma sociedade injusta, de uma sociedade que continua perpetuando essa desigualdade de séculos que as mulheres sofreram. E você quer perpetuar elas. Qual a desigualdade que existe hoje? Qual a desigualdade que existe hoje? Qual a desigualdade que existe? Salário. As mulheres ganham menos que os homens. Tá? 30% menos que os homens. A lei permite? Isso é nos casos específicos ou é na média? A lei brasileira já está avançando, mas mesmo assim, os empresários, eles têm fórmulas para fazer o quê? Para pagar menos para as mulheres, tá? Não. De colocar elas Não, isso é besteira. Não sei se você sabe, Posso mas te dar uma aula que eu te explico. a maioria das mulheres, elas estão em cargos com salários mais baixos. É só você ir nos hospitais, nas escolas, nas fábricas, onde que as mulheres trabalham na sua grande maioria, na cozinha, na limpeza, e é lá que elas ganham salários mais baixos. Sim. Inclusive, muitas vezes, nem o salário no dia certo é pago. Porque aqui na cidade de São Paulo, da cidade que você é vereador, que você deveria saber disso, as merendeiras das escolas, elas não estão conseguindo nem receber no dia certo. E mais, sem os direitos trabalhistas garantidos. E elas são quem? Elas são todas mulheres. Então, se você estudar um pouquinho, você vai ver que as mulheres, na sua grande maioria no Brasil, estão nos salários mais baixos. E isso sim é desigualdade, porque além delas trabalharem fora, elas têm que trabalhar em casa, elas têm que garantir o sustento dos filhos. E ainda mais se são mães solo, tá? Então, assim, a situação das mulheres é bem pesada. Pena que você tá tão fora da realidade. A do homem que é fácil, pô. Tão fora da realidade. Trabalhar na construção civil é moleza. Tão fora da realidade que você não vê isso. Você não enxerga isso. Boa. Bom, eu posso agora responder? A situação do homem é fácil, gente. É só da mulher que é difícil. O homem que tá ali ralando nos trabalhos mais pesados, a maior parte dos trabalhos pesados são homens fazendo, a maior parte dos moradores de rua são homens, a maior parte das pessoas que sofrem com depressão são homens, mas quem sofre mais, quem realmente tá na pior situação são as mulheres. Não tem
O lado do homem não existe, só existe o lado das mulheres. Mas então vou colocar aqui, ela disse a propaganda do feminismo, né? O feminismo defende igualdade. A legislação hoje em dia, ela é plenamente igual, ela garante direitos. Até pelo contrário, hoje em dia a legislação ela garante ainda mais direitos para as mulheres do que para os homens. Então, como no caso que eu disse, do mero fato da mulher afirmar que sofreu uma violência já vale como prova. Isso é uma clara distorção, né, do princípio da igualdade. É uma desigualdade a favor das mulheres. E a gente pode citar o que é o feminismo de verdade. Porque o feminismo que ela vendeu aqui é a defesa de igualdade. O feminismo deturpado. O feminismo... Que você Então vou citar uma autora. Posso citar uma autora? Deturpado. Tá com medo de citar uma autora? Cito aqui, ó. Simone de Beauvoir, no seu livro O Segundo Sexo, de 1949, ela argumenta que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Ou seja, o discurso da propaganda que eles vendem pra você, menininha, que tá ouvindo na escola por professoras... Como que feminismo, professoras como eu. Exatamente, que ideológico, que doutrinam. Ela admitiu pelos direitos doutrina, das mulheres, né? Doutrina que na lutam escola. pelos Isso. direitos das meninas e das mulheres. Professoras doutrinadoras, elas vão falar pra você, não, feminismo, gente. Feminismo é sobre defender a igualdade. E na prática, quando você lê as autoras, até as mais antigas, você já percebe essa ideia se iniciando, elas defendem que não existe mulher. Esse é o fato. O discurso é o seguinte, a mulher ela não é uma mulher, ela é uma construção social. Então, as feministas que dizem defender as mulheres na propaganda, na prática defendem que não existe mulher. Na prática, elas são contra mulheres. Elas dizem que... Porque se mulher é apenas uma construção social, qualquer coisa pode ser mulher. Qualquer coisa. Qualquer pessoa pode ser mulher. Então, a mulher em si, ela deixa de existir enquanto categoria. A Simone de Tanto Beauvoir... que a própria feminista que não conseguiu definir o que é mulher. Até agora você não definiu, em poucas palavras. A Simone de Define mulher. Beauvoir, ela é uma filósofa. Mais uma chance. É uma filósofa. E eu acho que ela tá muito aquém do que você consegue entender pelo que ela falou. Claro. E quando ela fala, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Sim, a sociedade ela quer constrói. dizer que a sociedade constrói Então, o gênero. pronto. Então não existe mulher então, objetivamente. Existe mulher construída Objetivamente, socialmente. não. Então, Construída pronto. socialmente. Então, Então objetivamente não existe. Construída socialmente. Tá? Você é um homem. O que te define? Então define pra mim. O que define uma mulher? Ué, tem várias questões de gênero feminino que são construídas define. socialmente. Poucas palavras, vereadora, não é difícil. Ué, não é uma questão de definir. Quer que eu defina? É uma questão mais complexa do que não, uma definição. Não, é simples de definir. Quer que eu defina? Não é... Define. Vou definir. Vai, define. Mulheres são aquelas que possuem gametas femininos. Você é simplista demais. Mulheres são aquelas que possuem óvulos. Você é simplista demais. Não é. A ciência é assim. Demais. A biologia é simplista demais? A biologia você é nunca vai demais, porque nós não somos animais, simplesmente. Nós somos animais racionais, nós temos cultura. Nós temos sociedade. E você ignora totalmente isso. Você ignora o marcador biológico, vereadora. Você sempre quer pra esse negócio da biologia. É claro. Biologia entendeu? é muito radical. Não, a biologia ela é necessária, porém você desconsidera a questão social, a questão cultural. Não, e é por isso que você não consegue nem entender o que a Simone de Beauvoir falou no século passado. Você tá aí ela tem essa teoria. Agora, o que comprova essa teoria de que torna-se mulher? Qual o estudo que comprova? Quero fazer uma pergunta pra você. Pode fazer. Aproveitando, eu já tô avisando que a gente passou do tema do aborto e entrou no tema do feminismo, tá? Sim, então, passamos da ideologia de gênero também. Pode falar, pode falar. Então, olha só.